E eu passando aqui só pra pedir o teu like e inscrição pra mais vídeos. Então fiquem com o recap. E nesse momento vemos um cara chamado Kelvin que acabou de renascer em um novo mundo, após uma morte causada por um erro divino. E antes dele reencarnar ele pode escolher as suas habilidades para a nova vida, mas esqueceria tudo. Kelvin acorda sem saber onde está e de repente um menu aparece dando-lhe as boas-vindas ao novo mundo. Aí a janela de status se abre revelando as habilidades que ele escolheu. Uma delas é a habilidade de invocação de Rank S que permite dobrar os seus status ao subir de nível. A voz fala pro cara ir até a cidade e se alistar como aventureiro. O menu revela que na verdade ela é a deusa da reencarnação chamada Melfina. E explica que ele se apaixonou por ela e pediu para ser seu servo antes de perder as memórias. E ela aceitou o pedido, mas bem surpresa porque nunca ninguém tinha pedido isso para ela. Aí o cara fica se perguntando o que deu nele para chamar ela como serva. E a Melfina fala que ele deve esconder sua habilidade de invocador, porque invocadores são tão raros que os líderes poderiam caçá-lo se descobrissem um em seu reino. Ele começa como Rank F, e só pode subir de rank ao completar 10 missões consecutivas. Ele aceita seu primeiro trabalho, que é eliminar alguns slimes azuis. Mais tarde ele encontra 3 slimes nos campos. Ele decide atacar os slimes com sua vara em vez de magia porque poderia eliminá-los sem querer. E depois de apinhar tanto ele finalmente consegue acertá-lo deixando só com 3 de HP. O pacto é bem sucedido e ele nomeia o slime como Clotus, que agora se tornou amigo do Prota. Aí a Melfina explica que todos que se tornam servo do dele ganham um aumento de 100 em todas as estatísticas. Ela também revela que Kelvin é o único invocador de Rank S neste mundo, o que já o torna muito apelão já que a maioria dos invocadores são de Rank B e C. O cara retorna à cidade para procurar um lugar para passar a noite, e finalmente encontra um quarto numa hospedaria e desfruta de sua primeira refeição neste novo mundo. E assim começa a jornada do nosso prota, evoluindo de maneira surpreendente e aprendendo novas habilidades a cada missão. Depois de uma semana o cara já chegou ao rank, deixando os outros caras com inveja como um novato otário tá subindo de rank tão rápido. Aí a mina pergunta se ele é alguém da realeza, mas ele disfarça para não chamar muita atenção, e ela sugere que ele melhore seus equipamentos. Chega um cara estranho conhecido como Cashel, alguém com uma reputação no Grêmio e odiado por oprimir os outros aventureiros. O cara propõe ao Prota uma aliança para caçar um cavaleiro fantasma negro, que todos temiam, mas o cara que não é bobo nem nada, em vez de se juntar a ele sugere uma competição para ver quem consegue derrotar o cavaleiro negro primeiro, deixando todo mundo de cara com a audácia do cara. No outro dia, quando chegam no castelo, eles encontram os monstros todos derrotados deixando os caras surpresos, e nesse momento nosso prota entra em ação, e simplesmente humilhou os caras sem dó com a ajuda do Clotus, que já evoluiu a um slime glutão. Em seguida o prota abre a porta para peitar o grandalhão, aí a gente descobre que o cara quer fazer um pacto de servo e mestre com ele. Mas na verdade o grande cavaleiro negro, e na verdade um cara bem amigável chamado Gerard. E explica que todo mundo só chegava com uma espada na mão pronto para a luta, mas ele só queria conversar com alguém. Aí ele revela que se tornou sombrio há muito tempo e guardava esse castelo e o rei. O cara foi o único a sobreviver ao desastre que tinha acontecido ao reino, então decidiu cuidar do lugar. Aí ele fala que quer testar a determinação e a habilidade do nosso prota para saber se ele é digno de ser seu mestre. E assim um duelo impressionante começa, revelando que o Cavaleiro Negro é mais forte do que ele esperava. Mesmo com a ajuda do Clotus ele ainda estava tendo muitas dificuldades, mas isso deixa o cara ainda mais empolgado e depois de um grande ataque estratégico ele consegue derrotar Gerard e torna-lo seu servo. Ele mostra um pedaço da armadura do cavaleiro que prova que ele realmente conseguiu derrotá-lo, deixando todo mundo feliz por ele também ter acabado com Cacho e seus amigos mafiosos. Depois de subir para um rank mais alto, ele foi chamado pelo chefe da guilda, e aí ele se depara com Léo, o chefe da guilda. Naquele momento o clima fica tenso, e o cara pergunta se o prota é de outro mundo, deixando Melfina e o prota surpresos porque ele baixou a guarda. Acontece que velho tem um olho avaliador de rank S que é mais poderosa que a de Kelvin. Na sala do mestre do grupo ele descobre que o cara também é um invocador, então os outros encorajam a enfrentar o que vem na frente. E ele confiante admite tudo que Léo afirmou. E o cara ousado rebate do porquê ele não prendeu o Cashel e seu grupo antes, sendo que ele já sabia deles. E o cara diz que não podia fazer isso sem provas legíveis porque os caras são da realeza.
Nesse ponto, Léo compartilha suas experiências passadas e suas conexões com heróis que também foram reencarnados para esse mundo. Léo aproveita para selar um acordo com o Prota, ou ele contaria que ele é um invocador. Aí ele fala sobre a possível vinda do Rei Demônio para destruir o mundo, por isso ele precisa da ajuda do Prota. Aí Kelvin encontra uma motivação para proteger a cidade, uma nova missão que aceita de coração aberto. Quando chega, ele é recebido pela Claire, que o elogia bastante pela sua promoção, e mais tarde Kelvin pergunta sobre os heróis que também vieram de outro mundo, e Melfina explica que são pessoas aleatórias que ela reencarnou nesse mundo. Dias depois o Prota encontra novamente o mercador e as jaulas, e nesse momento é revelado que ninguém quer comprar a mulher elfo, porque tá sobre uma maldição do Rei Dragão que queima todos que tocam nela. O Prota pergunta a Melfina se existe uma forma dele quebrar essa maldição, e mais tarde ele volta e entrega uma quantia de ouro pela mulher elfo, o que deixa ela muito agradecida por tê-la comprado e revela que seu nome é Efil. E quando iam para casa o Prota quebra a maldição dela e tranquiliza dizendo que ela não sofrerá nunca mais, e ela o agradece em prantos porque sempre passou sua vida dentro daquele lugar desde bem pequena. Quando chegar ela é bem recebida por Claire, que deixa ela com um aspecto muito melhor, deixando o Prota alegre e surpreso pela beleza de sua serva. Mas acontece que ele tem que ficar juntos com a sua waifu no mesmo quarto, porque Claire não conseguiu encontrar outro quarto desocupado para ela. Um mês depois, a mina evoluiu bastante e se transformou em uma arqueira mortal. Ela criou sua própria habilidade original semelhante ao do Rei Dragão e os dois estão evoluindo cada vez mais. Mais tarde Angie parabeniza Efil por ter subido de rank, e a mina se tornou-se uma amiga próxima dos dois, e ela aproveita a chance para convidar eles para um novo café de sobremesas na cidade. No dia seguinte, Angie já chega toda felizona e o Prota fala que ela está muito bonita. Em seguida Efil aparece bem diferente do habitual, e o cara já fica como, sem reação ao ver tamanha beleza em sua waifu. O cara tá lá se divertindo de boas com suas lindas waifus, e nesse momento um gordinho da realeza aparece e derruba a mesa do grupo de forma arrogante. E o cara já mete o olho nas garotas e manda os seus guardas pegarem elas só pra ele. Só que o cara não sabe com quem tá se metendo. O Prota, que adora uma boa treta, manda os guardas voando com um som golpe. Com sua magia ele prende o gordinho no chão na frente de todo mundo, humilhando o cara da pior forma possível por perturbar a sua tranquilidade, e em seguida se retira com as duas garotas. Mais tarde à noite, Efil estava inquieta e confessa que quer fazer umas paradas com o Prota, dizendo que o ama de verdade, e pergunta se ele não acha ela atraente. O cara fica nervoso e a mina continua insistindo, aí ele se concentra e diz que ela é a mulher mais linda que já viu, deixando ela bastante feliz. No dia seguinte, Melfina revela as estatísticas dos recém-reencarnados aventureiros. Aí o Prota fica surpreso quando descobre que eles são bem fracos, com cerca de nível 50, mesmo após um ano inteiro. E Melfina confessa que também esperava mais deles e elogia o Prota por evoluir muito mais rápido. Claire informa que o chefe da guilda mandou chamar o Kelvin para uma missão. Ele informa sobre um demônio selado que foi descoberto em uma sala oculta dentro de uma masmorra. Melfina explica que os demônios estão entre os seres mais poderosos deste mundo. No fim o Prota aceita a missão bastante empolgado. Seu grupo se dirige à masmorra, atravessa a caverna e chega à sala oculta. E aí eles encontram o demônio selado, que era uma mulher, e para sua surpresa um segundo demônio de rank S se apresenta como Vitor. Kelvin pergunta a ele sobre a mulher que está selada, e Vitor revela que ela é a filha do rei demônio Gustav, que já não existe, e fala que ela está presa por uma magia que apenas um humano pode quebrar. E aí Vitor revela que só quer consumir Kelvin para obter seus poderes e se tornar o próximo rei demônio. Em seguida ele bloqueia a saída e um confronto intenso começa. Gerard bloqueia os ataques, enquanto Kelvin tenta conter os movimentos de Vitor, que escapa facilmente. A emoção do Prota só aumenta ao enfrentar um oponente tão formidável com um sorriso bizarro nos olhos. Aí Gerard e Melfina revelam a Efil que o cara na verdade é um sedento e viciado em batalhas. Daí o Vitor convoca um exército de esqueletos através de sua magia negra, atacando o Prota, mas eles acabam com eles com muita facilidade. Nesse momento, Vitor ataca criando uma densa cortina de fumaça, mas o Prota consegue rastreá-lo, antecipando cada movimento. O cara continua atacando, deixando ainda mais difícil pro time do Prota. Ele ataca com bastante força para eliminá-los de uma vez, mas Gerard bate de frente com ele e bloqueia o ataque.
E com o pouco de força que lhe restava ele cortou o braço dele, dando uma enorme vantagem para eles. E justo quando parecia que o embate estava definido, ele toma uma transformação sombria e vai em direção do Prota para finalizá-lo. Eles juntam todas as forças que lhes resta para tentar pará-lo. Em seguida Clotus ataca com armas amaldiçoadas. Finalmente eles se unem para um ataque supremo, combinando seus poderes de forma avassaladora e humilhante. O impacto resultante quebra um pilar de pedra, e Vitor usa suas últimas forças para proteger a filha do Rei Demônio da Queda, revelando sua ligação emocional com a mulher. Vitor confessa que ele sempre cuidou de Será desde quando era uma criança, e foi seu instrutor na arte da luta e seu único companheiro durante todo esse tempo, porque ela nunca saia do castelo porque o Rei Demônio queria protegê-la a todo custo. Entretanto, o Império foi atacado e destruído por seus inimigos, então o Rei Demônio selou ela de forma que só um humano seria capaz de quebrar o selo, e assim ele entregou a filha nas mãos de Vitor para protegê-la. Com seus últimos suspiros, pede que leve ela com seu grupo, porque ele acredita que é o melhor caminho a seguir, e depois disso ele parte em paz. Apesar do risco, ele aceita e quebra o selo. Ela desperta com consciência e tristeza, chorando ao ouvir tudo que o Vitor contou. Quando saíram, Será usa uma joia ocultando suas asas e chifres, para esconder sua identidade demoníaca. O time retorna à cidade, onde Será experimenta a maravilha de estar entre pessoas e se emociona ao ver o mundo além da solidão que sempre passou. Determinada, ela decide vivenciar o mundo como ele pretendia, incluindo a realização de um sonho em particular, ver o oceano e aprender a nadar, algo que Vitor sempre almejou. No dia seguinte, tá com um visual diferente e com uma manopla feita a partir da armadura do Vitor, revelando que o cara passou o dia aprimorando as armaduras de seus companheiros. No outro dia o grupo se encaminha à cidade costeira para explorar mais do mundo ao redor. Nesse momento eles são surpreendidos por uma gangue de bandidos conhecidos como Vento Negro. Kelvin verifica suas estatísticas e percebe que eles estão apenas no nível 30, aí ele manda Será brincar um pouco com eles. Surpreendentemente, a pequena demonia derrota os bandidos com facilidade, mas um deles menciona que o chefe da gangue está bem forte e está no nível 70, revelando que a Será também é outra viciada em batalha igual o Prota. Eles entregam os bandidos capturados à guilda local. Lá eles encontram a mestra da guilda, que sabe bastante sobre Kelvin graças aos relatos de Léo. A mestra revela que o chefe da gangue derrotada é, na verdade, um herói forte que assumiu o controle da gangue das sombras, envolvendo-se no comércio ilegal de mercadorias. Você já passou pela frustração de tentar assistir seus animes favoritos e ser interrompido por anúncios irritantes em sites duvidosos? Ou ainda assistir com uma qualidade horrível? Então, meus amigos, vos apresento a UniTV. Ela disponibiliza 280 mil conteúdos diferenciados de qualidade. É basicamente ter a sua própria TV com mais de 500 canais ao vivo, incluindo filmes, séries e as melhores partidas de futebol. E o melhor de tudo é que você encontra qualquer anime lá, até os mais atualizados. E ainda assim você pode usar ele no seu celular, como também na sua TV, para ter uma experiência ainda melhor. Então não perca seu tempo e baixe agora a UniTV, link na descrição. Mas o Prota não parece muito empolgado, já que o suposto herói está apenas no nível 70 e não representa um desafio para esse maníaco das lutas. No entanto, Kelvin deteta a presença dos heróis na cidade, levando o cara a bolar um plano para eles ajudarem nesse caso. Ao encontrar os heróis, a mestra pede para investigar o esconderijo dos bandidos e o grupo aceita. E antes de tudo isso, o Prota já tinha um plano em mente, então decide ir só para participar de uma tretazinha. Eles encontram uma sala cheia de mulheres e nesse momento um dos bandidos tenta agarrar uma delas. Gerard acaba com ele rapidamente e libertam elas. Enquanto isso, os bandidos mais poderosos discutem a perda de um de seus esquadrões, e é quando o Prota já chega metendo o louco. Mas ele afirma que só está se aquecendo e preparando o terreno para um evento especial, deixando eles tremendo igual bambu. Em seguida, o Prota tira sarro dos heróis e os desafia para uma luta contra ele. E quem perder será obrigado a obedecer uma ordem do vencedor. Aí eles aceitam o desafio do Prota e se preparam para uma intensa batalha. Eles iniciam invocando espíritos para aumentar seu poder. Aí o Prota se esquiva e ataca em seguida. Em seguida o cara vai atacar Nana, mas ela chama seu dragão e cospe fogo para cima do Prota. E com sua super velocidade ele vai atrás e rouba o poder de Miyabi da forma mais humilhante possível. E nesse momento Efio explica que cada luva pode copiar uma habilidade de cada vez.
E Sarah lembra que Kelvin também pegou a habilidade dela e talvez ele usaria como vantagem. Enquanto as garotas cuidam de Nana, Toya continua lutando sozinho. Acontece que o cara é um viciado em justiça que pensa que consegue fazer tudo sozinho se tiver determinação e qualquer coisa. Aí ele é recebido com uma rajada de golpes que o prota pegou da Sarah. Aí ele coloca uma barreira enorme de pedra, o que deixa os heróis muito surpresos porque sabiam que não estavam lidando com qualquer um. Setsuna corta as muralhas com apenas um golpe, deixando o cara ainda mais empolgado. Kelvin lança uma enorme bola de fogo, mas Toya consegue bloquear com sua espada. Nana tenta curá-lo, mas Toya afirma que está bem. E do nada o cara fica dando aqueles discurso cringe que ninguém merece ouvir, sobre derrotar o cara e ficar mais forte para acabar com o Rei Demônio. Aí Setsuna fica irritada e dá-lhe um tapa no cara. Diz que ele precisa cuidar mais de si mesmo e confiar em sua equipe. Suas companheiras concordam em lutar em equipe novamente. Nesse momento o cara recebe uma luz cegante e o grupo aproveita para atacar ao mesmo tempo. A mina usa feitiços de gelo para congelá-los, mas o cara doido que é, meio que se explode todo mundo junto com ele, mas eles sobrevivem graças à proteção de seus espíritos. Quando a fumaça se dissipa, os heróis tentam derrotá-lo, mas ficam chocados ao encontrá-lo sem arranhões mesmo com uma explosão. Kelvin critica seus ataques amadores e dá dicas sobre como podem vencê-lo e melhorar suas habilidades. E ele provoca Toya dizendo que devia usar sua habilidade de verdade. Aí ele revela a verdadeira forma de sua espada, que se divide em duas. Mas parece que o cara deu muita moral pros heróis. Aí eles vão com tudo. Congelam, amarram e prendem o cara com o Mair feitiço deles, deixando o prota numa situação ruim. Mas nem isso é suficiente para parar o prota viciado, porque ele invoca golems para se defender, e começa a criar um novo feitiço para se libertar. Normalmente novos feitiços podem levar dias para serem criados, mas graças à habilidade que ele roubou da Miyabi ele pode acelerar o processo, e vai com tudo atacando um de cada vez. Toya fica bolado e ataca o prota igual um animal selvagem. Aí o prota finaliza facilmente o cara com um socão da cara. No final, quando ele finalmente acorda, vê a menina de antes no colo de Kevin. O maluco já se exalta todo, mas ele se dá conta que na verdade Kelvin era o aventureiro que salvou as mulheres. Aí o seu grupo percebe que de alguma forma o cara estava dando conselhos para ajudá-los a melhorar na luta. Por isso ele admite a derrota e agradece a Kelvin chamando-o de mestre, mas o cara humilde que diz que não precisa disso. E fala que eles ainda têm que cumprir as suas partes do acordo, já que eles foram amassados pelo prota. No final eles são levados a uma caverna marinha para treinar contra um polvo gigante, enquanto o resto tá desfrutando do lugar. Aí eles finalmente conseguem derrotar o monstro. Depois do almoço os heróis se despedem e embarcam em um navio em direção ao continente ocidental. Em seguida eles são convocados para o castelo. Ao entrar no castelo eles se apresentam à linda rainha, e ela agradece por resolverem os problemas com os bandidos no seu reino. Ela oferece recompensas para testar a ganância do prota, mas tudo ele quer é comer novamente a comida japonesa, que deixa a rainha feliz, oferecendo um banquete pro seu grupo. Alguns dias depois, o prota continua no castelo da rainha. A rainha junta-se a ele para almoçar, e ela elogia muito a comida de Phil, já que ela é rank S na cozinha. Aí a gente percebe que ela se interessou pelo nosso prota. Então ela tenta convencer Kelvin a ficar com ela, dizendo que eles podem fazer qualquer tipo de coisa juntos, mas o cara recusa, sugerindo que é hora de partir. A rainha permite que eles usem a porta de teletransporte para chegarem até a sua cidade. Finalmente o prota compra uma casa para morar com sua nova família, e ele até contrata Dolera e sua filha Luca como empregadas, e assim todo mundo vai escolher seus quartos. Mais tarde Kelvin se apercebe que Melfina voltou, e ela diz que já conseguiu consertar o seu avatar, que é quase igual a ela, deixando o prota ansioso para invocá-la, revelando sua linda waifu angelical. Ele fica muito nervoso, mas afirma que ela com certeza faz realmente o seu tipo. Mais tarde, enquanto comiam, Gerard pergunta se ela é uma nova mina candidata ao seu harém. Aí Melfina finalmente se apresenta como a primeira esposa de Kelvin, e todos ficam muito felizes por finalmente conhecer ela. Mas eles agora têm que chamar ela de Mel para não chamar a atenção. Kelvin, surpreso, observa enquanto ela lhe oferece um presente por ter invocado ela, um símbolo de sua bênção concedida com a aura da Melfina. Ela explica que recebeu duas. A primeira é a proteção contra qualquer ataque letal que venha desprevenido, mas só uma vez por mês. É meio que um escudo contra a morte. O segundo é a habilidade de invocar heróis.
trazendo seres do outro mundo para esse novo mundo, ou permitindo que eles reencarnem para esse mundo. Mais tarde Sera e Mel estavam treinando numa batalha intensa, já que Mel precisa se acostumar com seu novo corpo que consequentemente a limita no uso de seu poder máximo. A luta entre as duas está tão intensa que as suas armas acabaram colidindo e se destruindo pelo impacto causado. Enquanto isso, Kelvin se vê perdido em pensamentos, se perguntando se deve convocar um herói, e ao mesmo tempo pensando que estaria forçando alguém a uma nova realidade. Mais tarde Melina aparece com um toque de doçura presenteando Kelvin com um pouco de chocolate, e ele fica se perguntando como ela sabe do que ele está pensando. Aí ela dá a desculpa que é porque ela é sua esposa. Aí Kelvin explica tudo para ela, e ela fala que normalmente a invocação serve para trazer seres para destruir o rei demônio e proteger os reinos. Ela sugere a possibilidade dele fazer uma reencarnação, que traz pessoas que já partiram dando uma segunda chance. Com isso Kelvin toma uma decisão: reencarnar um herói imediatamente. Aí eles se preparam para começar, e o prota decide usar toda a sua mana e pontos para trazer alguém muito forte. O feitiço de invocação é lançado e um relâmpago rasga os céus, trazendo uma linda garota que deixou ele um pouco surpreso, já que isso é totalmente aleatório. Kelvin se aproxima da menina e percebe a gratidão com lágrimas em seus olhos. Em seguida os dois acabam desmaiando por causa da pouca quantidade de mana que tinham. Mais tarde, ela acorda e lembra que foi reencarnada. Em seguida ela corre pelo jardim com muita felicidade. Aí ela revela pro prota que no seu mundo, ela sofreu uma doença terminal desde bebê. E por isso ela nunca conheceu o mundo e só lia histórias nos livros. E o prota também explicou sua experiência com ela. Mas ao contrário dela ele esqueceu de tudo. Ela se apresenta como Rio e expressa sua gratidão pelo corpo saudável que tem agora, e deseja ficar sempre com o Kelvin e se tornar uma aventureira como ele. O prota teve a ideia de mudar o nome dela para Rion e se tornar a sua irmã, para ponto disfarçar que ela é de outro mundo, deixando ela muito feliz porque sempre foi a filha única. Os dois se preparam para enfrentar os desafios e maravilhas que aguardam nesse novo mundo. Mais tarde ele desperta e encontra Sera bem no seu lado, e nesse momento Melfina puxa ele revelando que estava tendo um sonho meio estranho. O cara tem duas lindas waifus com ele. Ao puxar as cobertas ele vê sua irmã também, que deixa ele muito feliz, que faz ele ter um momento de reflexão sobre sua nova vida. No dia seguinte, Kelvin leva todo mundo para uma floresta de monstros para treinarem, permitindo que todos avancem de nível juntos. Enquanto isso, Efil detecta um lobo das travas vindo na direção deles, mas o prota enfraquece ele e faz um pacto com ele para domesticá-lo. Aí Gerard e os outros explicam que não conseguiram se conter e acabaram eliminando todos os monstros da floresta. Depois de alguns meses, Rion já havia evoluído bastante treinando com todo mundo, revelando seu grande potencial com espadas e sua habilidade de se comunicar com os animais. Uma noite, Sera jovem detecta 14 intrusos, e Kelvin consegue ver que eles não tão fortes e o líder deles tem o nível mais alto, que é 28, então eles dão a chance para Rion enfrentá-los. Inicialmente ela fica nervosa, mas depois ela aceita e o Kelvin dá para ela uma nova espada que ele fez. Com uma nova espada em mãos e com a ajuda do seu lobo Alex, eles atacam os caras enquanto Kelvin e Sera estão observando e avaliando suas capacidades, e descobrem que ela é muito melhor com espadas, e aí o prota vai ter uma conversa amigável com o líder do grupo. Enquanto isso no reino de Tryzon, vemos um grupo reunido com generais e príncipes, preocupado com a captura e fracasso do seu grupo de bandidos, e com o risco de guerra com os reinos vizinhos. A sugestão de um dos caras é iniciar logo uma guerra e conquistar os outros continentes só para eles, e é apoiado por outra princesa enquanto os outros votam contra, mas o quinto general que podia decidir isso não está presente, e nesse momento ele é convocado pelo imperador, que revela as intenções do cara maníaco e estranho que só se importa com sua aparência e poder. No outro dia, Léo convocou o prota para sua missão e exame para alcançar o rank S, e ele explica a missão. Um grupo de bandidos apareceu novamente numa vila de elfos. Eles andam sequestrando os elfos de lá e atormentando a vila por muito tempo. Então o rei de lá mandou essa missão especialmente pro Kelvin. E nesse momento os dois desconheciam que tudo isso tem o envolvimento de Tryzon, tal como os outros bandidos que foram capturados. Enquanto o grupo avança em direção à aldeia, eles são atacados pelos elfos guardiões da vila.
E nesse momento o Prota explica que ele foi mandado pelo rei. Aí o ancião dos elfos se apresenta e se desculpa pelo mal-entendido. Aí ele olha para Efil, que a confunde com Mil, uma elfo que fazia parte da aldeia, mas eles explicam que é só um engano porque ela se parece muito com Mil. Quando os recebe, o Prota fica curioso e pensa que talvez é a chance de descobrir sobre as origens de Efil. Então o ancião conta que há 20 anos, o rei dragão estava atacando sua vila, porque um dos elfos tinha afrontado ele. E Lumil era uma jovem elfo muito respeitada e temida por todos, e ela se entregou ao rei dragão para poupar a vida dos outros elfos, tornando-se esposa do rei dragão. Porém, depois de muito tempo ela foi encontrada sem vida numa floresta, e no meio de tudo isso é revelado que eles tiveram uma filha meio elfo, e Kelvin pensa que poderia ser Efil, mas Melfina explica que a união desses dois seres é considerado impossível. Aí Efil diz que não se importa de não saber sobre a sua família antiga, porque ela agora tem uma nova família. E mais tarde o grupo cria um plano, e cerca a Vila dos Elfos com um monte de armadilhas, e assim que os bandidos estavam zombando de terem vencido os elfos, e os caras estavam caminho em direção à aldeia e de repente começa um ataque a longa distância. Era Efil usando sua habilidade de arqueira para derrubar um por um. Os caras não aguentaram e com medo vão chamar o comandante do grupo, e elas aproveitam para encontrar os caras. Sem escolha eles chamam o golem gigante. Aí Melfina coloca suas esperanças em Rion para lutar com o grandalhão. Ela avança com tudo para cima dele e acaba partindo sua espada, mas isso é pouco para parar a irmã de Kelvin. Nesse momento ela segura duas espadas e tenta de novo. Com muita dificuldade ela ativa seu poder de velocidade junto com Alex para criar um relâmpago que atinge o golem. Nesse momento ele revela sua forma verdadeira e Rion vai para cima novamente, afirmando que essas chamas são muito fracas comparado às de Efil. Aí ela e Alex acabam com ele de vez, deixando os caras com muito medo. Rion felizona é parabenizada por Melfina. De repente um ataque incrivelmente rápido é parado pelo Prota, revelando Clive, um dos cabeças do reino de Trycen. O ataque foi tão rápido que nem mesmo Efil conseguiu rastrear. O cara ousado tenta hipnotizar Efil para servi-lo, e o Prota fica muito bolado e diz que ninguém pode tocar na sua esposa. Ele usa sua visão de avaliador e vê que o cara é absurdamente forte, e também é um reencarnado de outro mundo. Isso deixa o Prota ainda mais empolgado por encontrar um oponente à altura. Nesse momento Kelvin destrói e ataca o cara, mas ele ativa a barreira de Helix, detém seus ataques com facilidade. E nesse é atacado pelas mulheres que também foram hipnotizadas pelo cara, deixando Kelvin ainda mais irritado com ele. Aí ele ataca de novo, mas seu ataque não faz efeito, e Kelvin afirma que sua barreira de Helix é indestrutível. Porém um ataque imprevisto rompe sua barreira, revelando Efil com o arco e flecha. Aí o cara fica furioso e ataca Kelvin com tudo, mas seus ataques acabam por afetar também as mulheres de seu time. O Proto repreende por prejudicar as suas servas, mas ele simplesmente despreza as consequências, dizendo que faria até mesmo por prazer. Aí Kelvin fica pistola, dando início a um confronto intenso, e por incrível que pareça ele consegue finalmente causar um arranhão no cara. Nesse momento o cara coringou por ter sua beleza estragada. Nesse momento uma energia se acumula formando um furacão mortal que consome tudo à sua volta. Sem alternativa o Prota pega seu novo bastão de rank S, decepando ambas as pernas do cara, antes que ele possa finalizar o ataque. Rapidamente é regatado por um dos caras da Trycen, que sabe que o Prota é um reencarnado e um invocador, revelando que o cara também é um invocador. Aí ele confessa sua derrota, mas deixa bem claro que ainda vão voltar. Mais tarde vemos Kelvin acorrentado e curado por Tristan. O cara também é um doido pescotapa que adora poder. Como punição ele ordena uma tortura infinita pro cara. Enquanto isso a vila celebra pela vitória dos aventureiros e por finalmente estarem a salvos. E Kelvin tá lá observando tudo de longe. Efil aparece e agradece o Prota, dizendo que quer servir ele para sempre. Além disso ele se alegra por ter descobrido que Lumil era realmente a sua mãe. E o Prota ajuda a colocar o enfeite que ela recebeu do ancião. O restante do grupo se junta a eles parabenizando o cara por ter chegado ao rank S. Aí aparece uma criança que agradece por proteger a aldeia, mas logo revela que ele é o rei que chamou ele utilizando um objeto especial para mudar de forma. Kelvin recebe vários elogios do rei, e é informado sobre uma cerimônia de promoção que incluirá uma batalha contra outros aventureiros veteranos de rank S. Ao ouvir isso,
Kelvin não pode deixar de sorrir sentindo a energia subindo empolgado para enfrentar outros aventureiros fortes, e ele se prepara para começar a treinar com seu grupo e ficarem ainda mais forte. E assim termina a primeira temporada desse anime incrível. Provavelmente a segunda temporada será lançada em 2024, mas assim que sair eu trago a segunda parte para vocês. Eu espero que tenham gostado do recap. Então eu sou o Liu e até o próximo vídeo.